Bom dia, a paz do Senhor. Nós vamos ler aqui alguns versículos, um versículo apenas de Mateus, capítulo 7, versículo 6, que diz assim: ó, não dei aos cães o que é santo, nem lancei antes aos porcos as vossas pérolas, para que se não pisem com os pés e voltem-se a dilacerarem. Louvado seja Deus. Esse versículo aqui, Jesus Cristo está pregando, e aqui no Evangelho de Mateus, capítulos 6 e 7, nós vamos aprender do Senhor muitas coisas, entre elas acerca de não lançar fora a palavra santa do Senhor, acerca de algumas pessoas que não querem, né, que tomaram uma decisão de não aceitar o Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus, ele vai nos ensinar a orar, ele vai nos ensinar a jejuar, ele vai nos ensinar a dar valores e a pedir os tesouros dos céus. Ele vai falar para nós aqui nesse texto também acerca da luz e das trevas. Ele fala que os nossos olhos é que vai refletir se estamos em luz ou não, porque é uma decisão, depois que nós conhecemos a verdade. Se eu sei que o que eu estou assistindo contém conteúdos de trevas, então eu não posso, eu tenho que tirar. E assim, sucessivamente em várias coisas que nos é apresentado todo dia como bandeja e que nós, antes de pegar aquilo para nós vamos ver. E aí ele está falando que nós temos a decisão de estar caminhando em luz ou em trevas. Mas se a gente decidir caminhar em trevas, né, no final, ele fala que grande serão as trevas. Ou seja, há uma eternidade em trevas nos esperando se nós não desviarmos daquilo que é treva hoje que está sendo nos apresentado. E só existe uma forma de nós conhecermos e sabermos aonde tem treva, se você está tendo uma vida de oração e de jejum, porque o próprio Cristo, né, está dando uma sequência aqui para nós. E os tesouros do céu? Os tesouros do céu são as dádivas, as maravilhas que o Senhor coloca na nossa vida, como por exemplo, dom, ministério, verdades, tirando o engano. Ele nos visita com as mais preciosas coisas celestes do céu, que só Jesus pode dar. E isso nós temos que buscar com a nossa força, com a nossa vontade, as coisas espirituais e guardar ela, para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Porque na maioria das vezes, quando Deus nos dá algo espiritual, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, não jejuarmos e nós não tivermos na luz, o diabo vai roubar aquilo que Deus te deu. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E ele quer roubar a luz de Cristo que está em ti através do Espírito Santo. Então nós temos que prestar atenção. Ele vai falar acerca de dois senhores, né? Deus, ele não aceita dividir nós com ninguém. Nós temos que ser 100% dele. Louvado seja Deus. Nós temos que entender que o nosso Deus, ele é ciumento, porque ele habita em nós. Então, tudo que eu tenho, o meu corpo é de Jesus. As minhas vontades têm que ser do Senhor Jesus. Tudo que eu fizer tem que ser para a glória dele. Não tem como eu servir somente sábado e domingo. E na segunda, sexta, de segunda a sexta, eu servi as coisas que Satanás tem aí lançado para nós. Porque as coisas espirituais são invisíveis, mas não é invisível para aqueles que têm uma vida com Deus. Antes do projeto do mal te atingir, Jeová já te avisa. Quantas vezes o Senhor já me avisou? Quantas vezes orando o Senhor me revelou qual era a vontade do diabo sobre a minha vida? Quantas vezes em oração, Deus pedindo para que eu orasse e repreendesse palavras de maldição que foram lançadas sobre mim através de pessoas usadas pelo diabo, com a intenção de travar, com a intenção de desanimar, com a intenção de trazer enfermidades. Mas Deus faz isso quando nós estamos com uma vida com Ele, porque aí fora o mundo jaz do maligno. E o maligno, ele não quer que os filhos dele
de Jesus, que os filhos do Senhor Jesus, que é os filhos da luz, cresçam, prosperem. E aqui não estou falando de monetário, mas estou falando de prosperidade espiritual, de estar cada vez mais ligado, mais anelado, sempre ouvindo a voz de Cristo, sempre estando e procurando estar dentro da vontade do Senhor, porque todos os dias temos que combater a nossa vontade, a nossa carne, os nossos eus, os nossos quereres, né? Então é um combate constante. E aí é onde o mal se levanta para poder usar alguns que estão aí como mulas no mundo espiritual para poder estar travando, né, as pessoas que são de Deus. Mas o nosso Senhor, ele sempre avisa, sempre revela, mostra por visão. Para mim, Jesus mostra tudo. Mostra tudo. E aí é onde nós entramos em oração e o Senhor quebra todos os poderes que se levantam. Porque Ele é poderoso para fazer assim. Amém? Então sirva somente a Deus. Se dobre somente diante de Jesus. Não se dobre dividido. Fique um final de semana na presença de Deus e depois vai e mexe com outras coisas. Não faça isso. Porque Deus não se agrada. Deus, Ele requer de mim e de você fidelidade a Ele. Então vamos nos dobrar somente diante daquele que todas as coisas pode e que tem poder de te revelar se alguém está fazendo algo com o seu nome, algo contra a sua vida, contra a sua família e seu ministério. Creia nisso, irmãos. E aí ele vai falar acerca também de não vivermos ansiosos, pensando no que comer, no que vestir, no que beber, preocupados, né? Não se preocupe com isso se você está servindo a Deus. Por quê? Porque Papai do Céu conhece as necessidades. Ele sabe do que você precisa. Deus sabe que não tem condição de uma pessoa andar nua, sem comer, sem beber, porque vai morrer, vai desfalecer. Então não se preocupe com isso. Não fique ansioso com as coisas da terra. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em servir a Deus. Se preocupe em ser fiel a Deus. Porque se você estiver focado nisso, Deus está dizendo nesta manhã: o restante eu me responsabilizo por ti. Cuidarei de ti, não te deixarei passar necessidade alguma. Aí ele vai falar acerca de julgamento. Ele vai falar que nós não podemos julgar, porque da mesma forma que julgarmos, nós seremos medidos também. E aí ele chama a nossa atenção para que nós não venhamos aí ter atitudes hipócritas, né? Querendo ser melhor ou mais do que as outras pessoas. Porque nós não podemos tirar do olho do irmão aquilo que está no nosso olho. Então temos que cuidar de nós mesmos. Eu me autoavalio, eu me auto-julgo e eu me humilho diante de Deus. Para quê? Para que Deus não venha me condenar, né? Mas para que Ele venha me ajudar a cada dia estar melhor na presença dEle, olhando para o meu defeito, olhando para minhas atitudes, olhando para os meus sentimentos, olhando para os meus erros. O irmão vê com Deus. Os meus eu vejo com o Senhor. E assim nós vamos crescendo cada dia mais na presença de Deus, porque Deus se agrada. E aí o Senhor chega em um lugar aqui, foi onde que eu li, que Ele vai falar acerca daqueles que não querem o Evangelho. Ele vai falar acerca que quando ouvir a palavra, quando ouvir falar de Jesus, não vão aceitar. Eles vão repudiar, vão achar que não tem nada a ver, vão rir da sua cara. E às vezes, irmãos, nós ficamos tristes, nós ficamos aborrecidos. Nós queremos que aquelas pessoas queiram estar abalizados dentro da palavra, queiram conhecer o amor de Cristo, ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Só que se tem uma coisa que Jesus, ele não como que eu posso dizer? Se tem uma coisa que não abalou o mestre, foi as pessoas negarem ele, virar as costas quando ele estava pregando ou falando a verdade, ou criticando ele, chamando ele de Beelzebul, ou qualquer outra situação que viesse contradizer aquilo que ele estava pregando. E aí nesse versículo ele está dizendo: filho, filha, se alguém não aceitar, não perca tempo. Não perca tempo. E ele ainda fala assim, ó, porque não dei aos cães aquilo que é santo. Então Jesus, ele está nos orientando dizendo assim, olha,
Se você estiver pregando, se você estiver discipulando alguém, se você estiver falando a verdade e as pessoas virarem as costas para você, não fique triste. Não fique decepcionado porque não tem nada a ver com você. São eles que não querem. E aí ele fala cães, mas aqui ele não está chamando de cão, literalmente cão. É porque naquela época cães eram pessoas impuras, pessoas que não queriam estar dentro da verdade, pessoas que queriam viver dentro dos seus achismos, dentro dos seus pensamentos, né? E não queriam entrar dentro do padrão da palavra do Senhor. Então são vistos como cães. Tanto é que em Apocalipse fala disso, né? E chama ali que aqueles que ouviram a verdade, mas que decidiram viver na mentira, decidiram viver no engano, são considerados cães. Louvado seja Deus. E daí Deus está dizendo, não se preocupe com isso. Aí ele fala também, nem lancei aos porcos. Por quê? Não é que Deus olha para a gente e chama a gente de porco. Não. É porque o que nós estamos praticando diante de Deus é sujo. É imundo. Porque o pecado é sujo diante de Deus. Porque o nosso Deus é santo. Então, se eu estou na prática do pecado, eu estou suja para Deus. E quem é que vive na sujeira? O porco. Por isso está dado esse exemplo aqui, é dado essa simbologia, essa, vamos dizer, essa metáfora, para poder as pessoas estarem entendendo que a situação em que ela se encontra, o estado em que ela está vivendo, Deus está olhando e está dizendo, você está sujo, meu filho, eu preciso aplicar na sua vida a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder de nos purificar, de nos limpar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é eficaz. A palavra de Deus, quando a gente ouve ela e dá ouvido, quando o Espírito Santo de Deus nos convence que nós temos que estar dentro dessa palavra e abalizados nela, nós começamos a ser purificados e isso acontece de dentro para fora. E aí por isso ele fala, se você estiver pregando, se você estiver anunciando, se você estiver discipulando, pregando na rua, fazendo evangelismo, e às vezes a gente fica triste porque a pessoa às vezes maltrata você, a pessoa te xinga, fala mal do evangelho, fala mal da palavra, e isso entristece a gente. Muitos já ficaram entristecidos, só que o Senhor está falando, não se preocupe. Não se preocupe com os cães, não se preocupe com os porcos, para que eles não venham pisar na palavra santa que tem muito valor, né? E para que isso não venha se quebrar, ou seja, se perder. Não perca tempo com esse tipo de gente. Não perca tempo com pessoas que não querem nada com Deus. Deus quer o tempo todo que eles estejam procurando por Ele, mas se eles não querem, Deus, Ele está dizendo, eu não obrigo ninguém a me servir. Eu não obrigo ninguém a estar abalizado dentro da minha palavra. Mas a minha palavra está aí para todos aqueles que querem. Então, se você já foi afrontado, injuriado, apontado, até mesmo muitas das vezes agredido, fisicamente, verbalmente, por causa da palavra de Deus, e isso ficou marcado no seu coração, Deus nesta manhã está dizendo, tranquiliza o teu coração, fica calmo, fica tranquilo, porque pessoas que não querem, por Deus, são vistas como cães. Pessoas que desfaz da palavra de Deus, a verdade de Deus, são vistos como porcos. Aleluias. E não se preocupe, porque estão vivendo na sujeira, estão vivendo na mentira e não querem a verdade de Cristo. Então é muito dura essa palavra, é muito triste falar dela. Como é bom falar do amor de Deus, mas aqui hoje, nesta manhã, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e ela é necessária ser falada, é necessário falar. Que aqueles que realmente não quiserem voltarem as suas costas de verdade para Cristo, conhecendo e ouvindo falar desse Deus que quer salvar, que quer libertar, que quer entrar na sua vida, que quer mudar e tirar você desse cativeiro. E quando Deus fala de cativeiro é porque literalmente existe um cativeiro espiritual na nossa volta. Literalmente a nossa mente está bloqueada, está vivendo no engano. Literalmente estamos presos nos pés e nas mãos e muitas das vezes ainda dentro de celas espirituais, porque o inimigo faz isso. Mas o Cristo que veio para libertar, ele lança a sua palavra para que nós venhamos viver livres na presença dele. Só que muitos não conseguem entender. E não entendendo,
são muitas das vezes vistos e chamados por cães e porcos, porque decidiram permanecer, né, no seu mundo, na sua sujeira, nos seus entendimentos, nos seus achismos. Amados irmãos, que esta palavra possa vir ao vosso encontro, como alívio e dando direção sobre que você não está errado em sentir tristeza acerca de quando você pregou, você não foi aceito. Mas também traz a lembrança de que não perca seu tempo em falar e pregar para pessoas que decidiram não sair da onde se encontra, decidiram permanecer na sujeira, na impureza, porque é isso que Deus está falando nesta manhã. Amém? Eu espero que os irmãos comentem, eu espero que os irmãos compartilhem, que os irmãos curtam, para que essa palavra possa ser divulgada. Eu sei que é uma palavra de confronto, uma palavra que não é boa de ouvir, mas Deus está na palavra. Amém?